no Pan News em Revista, primeira edição dessa segunda-feira. Hoje é dia 17 de março, para falar sobre um assunto que eu chamo a atenção de você, ouvinte, a realidade da violência entre jovens no Brasil, que é um fenômeno bastante complexo, mas marcado por fatores sociais, econômicos e principalmente institucionais. E em meio a esses cenários de desigualdade e falta de oportunidades, muitos adolescentes acabam sendo atraídos por grupos organizados que oferecem aí aquela falsa promessa de pertencimento e de segurança. Por parecer um pouco contraditório isso nós estamos falando, pertencimento e segurança. E o envolvimento com essas redes não surge assim por acaso, mas de todo um contexto onde, aí você pode comentar em alguns casos, ausência do Estado, precarização das políticas públicas e dificuldade de acesso a direitos básicos, criando aí esse terreno bastante fértil para a marginalização. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma especialista, Messiane Vieira, assistente social, doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Ela também é membro do Laboratório de Estudos da Violência, o LEV, da UFC, e do COVIL, que é o Grupo de Estudos de Linguagens da Violência, no Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Conflitualidade e Violência da Universidade Estadual do Ceará. Messiane, bom dia. Primeiro, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan News. Bom dia. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui para dialogar esse tema, né? Ele é um tema de estudo meu desde o ano de 2014, né? Eu venho da graduação, do mestrado e agora no doutorado, tentando me aprofundar nos porquês e nos praquês dos jovens estarem dentro das facções, né? E pensar esse tema se faz extremamente necessário justamente porque é compreendendo esses porquês e esses praquês que é possível, a partir disso, pensar políticas públicas de prevenção, né, para entrar nessa luta em relação à violência e que a priorização seja a elaboração de políticas públicas capazes de evitar, né, a continuidade dos jovens dentro da criminalidade, dentro das facções. Então, quando você compreende a trajetória de vida de um jovem que adentrou um grupo, você vai entendendo os porquês e aonde o Estado é capaz de atuar, né, como propulsor da vida dele e como instrumento capaz de evitar, né, fortalecendo aspectos relacionados à educação nos territórios, ao lazer nos territórios, né. Os pesquisadores dessa área, né, no qual eu me incluo nesse setor de quem pesquisa juventude e violência, sabem muito bem qual é o perfil desses jovens, né, e nós sabemos também, além do perfil, o que é possível ser feito para evitar, né? E aí nós vemos muitas vezes situações nas quais a prevenção só é tratada, né, depois de situações que fazem com que medidas maiores sejam tomadas. Então se faz necessário pensar a segurança pública, a política de segurança pública, muito bem articulada com a política de cultura, com a política de lazer, com a política de saúde, com a política de educação, como uma forma de prevenção efetiva, né, dos jovens adentrarem as facções, os jovens adentrarem o crime como um todo, né, e não somente o crime organizado, mas é necessário pensar isso dentro do setor de políticas públicas e dentro prioritariamente da prevenção, né, trabalhar a violência, trabalhar a prevenção. Nós conversamos, a última vez que nós conversamos foi há quase um ano, 2024, Messiane, e aí naquela época os episódios eram outros, completamente diferentes. Só que agora, por exemplo, nós tivemos episódios lamentáveis, como um jovem que adentrou o Instituto Dr. José Frota para assassinar, foi um menor que entrou dentro do hospital para assassinar um desafeto dentro da unidade do Instituto Dr. José Frota. E a pergunta que eu faço é exatamente essa. De 2024, agora eu vou voltar um pouco antes, porque essa sua pesquisa ela tem mais de 10 anos, o início dessa sua pesquisa. O que é que tem avançado de bom ou de ruim nesse trabalho que você tem destacado quase que diariamente, que o nosso ouvinte pudesse entender dessa influência da criminalidade com os jovens, do poder da criminalidade com os jovens, se tratando aqui dessa nossa região principalmente? Nós não temos como falar desse tema tratando diretamente de avanços, infelizmente, né? Tem períodos de maior controle, né, e períodos de menor controle. E o que vai incidir nesses períodos de maior ou de menor violência é prioritariamente os conflitos que vão existir entre os grupos,
né? Se determinado grupo A ou B está em conflito, se determinado grupo A, B ou C está em períodos de maior tranquilidade, e mesmo existindo esses períodos, né, não é possível ter uma fé única de que, por motivo de haver um período de maior tranquilidade, aquilo vai sanar a violência ou aquilo vai reduzir homicídios. Né? Porque nós temos, por exemplo, a pacificação que ocorreu em 2017, né, que foi um acordo de paz entre facções no Estado, e isso em si, num período de pacificação, gerou uma certa paz, uma certa redução de homicídios, mas também não estou vinculando a redução de homicídios somente a isso. É sempre muito complexo trabalhar e dizer os porquês de uma redução, e isso envolve o Estado, e isso envolve também a relação dos grupos, e isso envolve também o perfil de jovens que está inserido nos homicídios, né, envolve o sistema socioeducativo e várias outras questões. Mas um período de pacificação, ele reduz temporariamente homicídios, mas quando ele passa, e isso a gente vê analisando datas e números, os homicídios se tornam mais intensos. Né? Então, se nós tivermos agora um período de pacificação, isso não significa que os homicídios terão uma continuidade a diminuir, porque a pacificação ela acaba. Né? E aí, por isso, ter os jovens como centro quando se trata de trabalhar facções, porque eles são aquele perfil que mais está na dita linha de frente. Né? Não por serem somente cooptados, né? Falar somente dessa forma dá a entender que os jovens não têm uma relação crítica com o grupo, e isso existe também, né? Mas também é importante pensar que esses avanços, eles vêm desses movimentos, da prevenção da segurança pública do Estado, da relação também com os grupos criminosos, mas o avanço, ele vem muitas vezes também daquelas ONGs, daqueles órgãos que se organizam em prol de pensar a violência como forma de prevenção, né, e pensar a violência articulada a outras políticas públicas, como segurança, como educação. Né, isso traz um avanço positivo, e pode-se dizer que essa relação da juventude com as facções é uma luta constante. Né, uma luta constante para todas as políticas públicas, porque todas se articulam nessa luta. Né? E os profissionais, eles precisam pensar isso cotidianamente. Então, trabalhar esse assunto é assumir um problema que existe, é assumir um problema que está no cotidiano, não só de quem é pesquisador do tema, né, mas de todos os moradores da cidade, de todos os moradores do estado que vivenciam o impacto das facções, e principalmente os moradores que moram em territórios dominados. Né? Então, assumir a necessidade desse tema, né, é muito necessário para que a gente possa, de fato, pensar a efetivação dessas intervenções de pesquisa. Agora, Messiane, como é que acontece esse trabalho, já que você é membro do Laboratório de Estudos da Violência, lá da UFC, e também do Grupo de Estudos de Violência no Laboratório de Estudos e Pesquisas lá da UES, o COVIL. Como pesquisadora, ou vocês pesquisadores, precisam estar sempre atentos aos dados da Secretaria de Segurança Pública para fazer essa relação do que é que tem mudado nos últimos dias, nos últimos anos, por exemplo, ou meses, para que o nosso ouvinte possa entender de uma forma bem clara como é que acontece esse trabalho de vocês de acompanhamento diário dessa situação da segurança pública, já que nós estamos falando aqui do envolvimento de jovens na criminalidade. Cabe ao pesquisador, e aí quando eu falo pesquisador e pesquisadora, nesse momento a gente fala do serviço social, que é uma profissão extremamente interventiva, né, e também da sociologia, que tem aquela reflexão crítica, aquela análise completa acerca dos dados. Então, os laboratórios, eles possuem pesquisas coletivas, né, intervenções de atuação, acompanhamentos de números, e também relacionam os números com os porquês e os praquês, que é o mais central e é o que faz justamente a diferença no ato de pesquisar. Né, porque os números, eles são dados praticamente. Né? Nós temos diversos relatórios que existem a nível nacional, que existem a nível estadual. Então, qual é a função do pesquisador nesse momento? Né? A função do pesquisador vem a ser comparar os números de diferentes fontes, compreender os porquês e os praquês políticos e intencionais que existem por trás daqueles números, fazer uma análise crítica em relação a essa comparação e também em relação à sua bagagem de pesquisa acerca do tema. Né? Porque hoje nós temos uma situação tão complexa de notícias que, independente de ser uma notícia da área da violência ou de qualquer outra, nós não podemos mais acreditar em notícia nenhuma a partir de uma fonte. Né? Então, compete ao pesquisador ter uma fonte, 2, 3, analisar, comparar o porquê e também, além disso, pensar as intervenções para que aquela pesquisa seja útil socialmente, né? Seja útil de fato na prevenção. Então, o ato de pesquisar, ele se faz muito complexo
e se faz muito completo também, porque a pesquisa envolve isso, compreender os números, o porquê dos números, de onde vem e por que esses números são diferentes da fonte A e da fonte B, né, e por que a fonte B tem um determinado argumento sobre, por exemplo, a redução dos homicídios, e a fonte A já tem esse outro argumento. Então, não é que o pesquisador ele deva ser neutro, ele nunca vai ser, né, mas compete ao pesquisador ter essa análise mais completa, né, acerca de fontes de pesquisa e também elaborar suas fontes de pesquisa, né, e desenvolver os seus porquês a partir de suas reflexões e de suas inserções de pesquisa e de leitura. Agora você falou sobre a utilidade dessas pesquisas. A academia e o Estado estão próximos atualmente, porque sobre utilidade, o resultado de uma pesquisa também tem que chegar a quem realmente desenvolve políticas públicas. Há essa aproximação nos dias atuais e de que forma está essa aproximação entre a academia e o Estado para desenvolver finalmente esse tipo de política pública? A universidade ela tem a total responsabilidade, né, e o compromisso de publicizar tudo que é produzido, né? Então, tudo que é por nós produzido é divulgado, né? Os profissionais e pesquisadores também estão disponíveis sempre que são convidados para a mídia, convidados para alguma publicação coletiva, convidados para algum outro diálogo, mas existe algo que deveria ser mais fortalecido, né? Deveria ser uma busca contínua do Estado, né, por os laboratórios, né, justamente por os laboratórios estarem com profissionais competentes, atualizados e responsáveis. Então, deve ser fortalecida essa busca do Estado em relação aos laboratórios, esse vínculo, essa articulação, né? Então, assim, os laboratórios, eles têm fortalecido tudo aquilo que chega, né, para complementar. E essa busca deve ser constante, tanto por parte do Estado como por parte do laboratório. Existem articulações, existem, mas elas devem, né, e merecem ser bem mais estabelecidas, porque nós estamos falando de profissionais competentes, que estudam o tema há muito tempo, né, que se articulam com outros profissionais de outros espaços, de outras universidades, né, e constantemente também nós cumprimos o nosso compromisso de estar viajando, de estar compreendendo esse tema em outros países, de estar compreendendo esse tema em outros estados, de ter paralelos de violência, né, que muitas vezes eram ditas que a Fortaleza está virando o Rio de Janeiro, e a gente, enquanto pesquisador, sabe que é muito complexo afirmar isso, porque tem questões pormenores que existem e fazem parte da realidade de cada uma dessas cidades. Então, a nossa intenção principal é formar vínculos e pensar o para quê e o porquê, para que a gente consiga seguir uma pesquisa viva, né? Porque uma pesquisa que é escrita e guardada, ela não tem nenhuma efetividade social, ela não se faz cumprir o papel principal da universidade, que é socializar o conhecimento e ter o conhecimento trabalhando em prol da sociedade. Então, o papel de publicizar nos compete, né? O papel de aceitar contribuir com aquilo que nos é colocado também nos compete, mas tem articulações que precisam ser fortalecidas, sim, em relação à universidade e Estado, e os pesquisadores são disponíveis para isso. Messiane, nós temos apenas mais 2 minutos, 3 minutos para encerrar essa nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta da seguinte forma. A pesquisa, ela continua sempre, sempre prossegue. O que é que está sendo colocado agora na mesa como pesquisa? Eu sei que é um pouco complicado falar sobre isso, mas o que é que o nosso ouvinte pode ficar sabendo que vocês, pesquisadores, estão nesse momento abraçados para discutir de algo que ainda não foi concluído até agora? Como é que está o andamento de pesquisas nesse exato momento para que finalmente, quem sabe, possa ter um resultado mais concreto sobre essa questão de chegar a políticas públicas mais eficientes contra a violência e envolvimento de jovens? As pesquisas que envolvem diretamente a relação das juventudes e das violências, elas visam compreender as trajetórias de vida de jovens que são inseridos, né, em grupos criminosos, sejam eles as facções organizadas ou não organizadas, mas a criminalidade como um todo, para entender em que determinado momento, né, aquela entrada foi facilitada ou aquela entrada ela foi fortalecida por alguma carência social ou por alguma outra relação. Né? E quando nós falamos isso, né, o pesquisador fala isso, no caso quando eu falo isso, eu estou falando de encontrar brechas na construção social desse indivíduo que fortaleceram a entrada num grupo. Uma delas que a gente vê é a ausência paterna, né, a baixa escolaridade, né, o pouco acesso à cultura, o pouco acesso ao lazer, né, porque um determinado jovem ou uma jovem, ela não vai do nada
adentrar um grupo criminoso. Né? Existem fatores sociais da vida que fortalecem essa entrada. E aí compete ao Estado, compete à família, compete à sociedade como um todo, né, fortalecer cotidianamente esses fatores. E um deles, um central, é a escolaridade. Né? Se a escolaridade está fortalecida, se a adesão escolar está fortalecida, é reduzido, sim, né, a possibilidade de se adentrar um grupo criminoso. Então, a gente tem que pensar a pesquisa como um fator super importante para fortalecer políticas públicas e políticas sociais e compreender os porquês dessa entrada para evitar. E aí, a política de segurança pública, ela tem que ter uma continuidade sempre articulada com outras políticas sociais, justamente para isso, né? Para que ela não venha só no depois, para que a gente possa pensar a prevenção. Então, pode-se dizer que uma das principais missões de quem estuda esse tema e o retorno social que deve ser dado é pensar no porquê da entrada para tentar evitar essa entrada a partir da ação das políticas públicas. Nós conversamos com Messiane Vieira, assistente social, doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Ceará. Ela é integrante do Laboratório de Estudos da Violência, o LEV, da UFC, e também do Grupo de Estudos de Linguagens da Violência, no Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Conflitualidade e Violência, o COVIL, da UES. Messiane, muito obrigado mais uma vez pela presença agora ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan News e parabéns pelo trabalho.